Estou eu aqui de volta para o Estude Viva. Opa, esse é o Evangelho, é porque faz parte. Estude Viva, hoje na ordem, o capítulo 4, que se refere ao Evangelho, capítulo 25, item 4, que já está aqui na mão aberta, e a questão 491 do Livro dos Espíritos, que já está aberta também aqui na tela. Então vamos ler de que se trata? O capítulo 25, item 4, o capítulo 25 fala de buscar e achareis. E eles estão falando justamente do esforço próprio, pelo princípio do esforço próprio, que a gente tem que ir buscar a nossa evolução, ok? E aí ele diz assim: é por causa deste princípio que os espíritos não vêm isentar o homem ao trabalho de pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para serem utilizadas, porque o levaria a usar apenas o que fosse colocado em suas mãos, sem ao menos ter o trabalho de abaixar-se para pegar, e nem mesmo o trabalho de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar mais rico, o mais inculto se tornaria sábio, ambos sem nenhum esforço. E se atribuiriam um mérito do que não fizeram? Não. Os espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho, e sim mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e o caminho que o conduz até lá, ao lhe dizer: andai e chegareis. Encontrareis pedras no caminho. Olhai-as e afastai-as. Nós vos daremos a força necessária se quiserdes empregá-la. E aqui ele remete para o Livro dos Médiuns, capítulo 26, perguntas 291 e seguintes. Eu vou olhar depois, né? Mas primeiro eu vou olhar aqui o Livro dos Espíritos, ao que se refere, tá? Então, prosseguindo. Já olhei o Livro dos Médiuns. Ele remete ao capítulo 26, perguntas 291 e seguintes. Esse capítulo ele diz respeito ao seguinte: interesses morais e materiais, tá? Essa parte. A questão 291, ela começa com: podem pedir-se conselhos aos espíritos? Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Podem os espíritos familiares favorecer interesses materiais por meio de revelações? Então, são essas perguntas que o Kardec remete para você aprofundar. Se uma pessoa ao morrer deixar embaraçados seus negócios, poder-se-á pedir a seu espírito que ajude a desembaraçá-los? Poder-se-á também interrogá-lo sobre quanto dos haveres que deixou, dado o caso que se não conhecer esse quanto, desde quanto isso faça no interesse da justiça? Então, tem muitas perguntas sobre o que se deve ou não perguntar aos espíritos, ok? Agora, o Livro dos Espíritos, questão 491, é a pergunta: qual a missão do espírito protetor? E a falange do Espírito da Verdade responde: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Ou seja, em momento nenhum está dizendo aqui que o seu espírito protetor vai pegar a sua cruz e levar por você, ok? E então, com base nesses ensinamentos, vem Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e manda a seguinte mensagem: benfeitores e bênçãos. Confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem, no entanto, esquecer as próprias obrigações no aproveitamento do amparo que nos ofertam. Pais abnegados na terra, que nos propiciam ensejos da reencarnação, por muito se façam servidores de nossa felicidade, não nos retiram da experiência de que somos carecedores. Mestre que nos arrancam as sombras da ignorância, por muito carinho nos dediquem, não nos isentam do aprendizado.
Amigos que nos reconfortam na travessia dos momentos amargos, por mais que nos estimem, não nos carregam a luta íntima. Cientistas que nos refazem as forças nos dias de enfermidade, por mais que nos amem, não usam por nós a medicação que as circunstâncias os aconselham. Então, ou você toma o medicamento, ou você vai ficar doente. Instrutores da alma que nos orientam à viagem de elevação, por muito nos protejam, não nos suprimem o suor da subida moral. Ninguém vive sem a cooperação dos outros. Encontramos-nos, porém, à frente do amor de que todos somos necessitados, assim como o vegetal diante do apoio da natureza. A planta não se cria sem ar, não medra sem sol, não dispensa auxílio da terra e não prospera sem água, mas deve produzir por si mesma. Assim também no reino do Espírito. Todos temos problemas, reclamando o concurso alheio, mas ninguém pode forjar a solução do esforço para o bem que depende exclusivamente de nós. Esse texto ele tem tudo a ver com um dos últimos, eu acho até que é do Estudo e Viva, que é o do que ele fala assim que Deus te acompanha. Deixa eu ver se é esse aqui. Em todos os caminhos, exatamente. Que está no último capítulo do Estudo e Viva, que ele diz: Deus está contigo, mas não é o fato de Deus estar contigo que você não vai ter as suas obrigações a cumprir na Terra. Então, da mesma forma, o Emmanuel deixa bem claro: você tem benfeitores, todos nós temos, tanto encarnados quanto desencarnados. Porém, existem provas, existem aprendizados que são nossos, existem trabalhos a ser feitos, existem burilações de espírito que são nossos, nós não temos como transferir. São, como diz no direito, personalíssimos, são intransferíveis, tá? Ou você faz, ou você faz. Se não fizer nessa, vai fazer em outra. Se não fizer neste século, fará no próximo, mas terá que fazer. Ciente disso, por que não começarmos desde já a ganhar tempo? E fazermos conscientemente esse trabalho, de autoburilamento, de autoaperfeiçoamento, certo? Eu acabei, de fazer o vídeo aqui do automatismo, da explicação, da questão do automatismo, e lá eu faço essa mesma coisa. Por que não imediatamente tomarmos consciência daquilo que nós precisamos fazer e melhorar, e irmos fazendo, ao invés de esperar séculos de dores para nos quebrar o orgulho e a preguiça e a comodidade para aprender sofrendo, ok? Agora vamos ver aqui o que o André Luiz fala pela mediunidade de Valdo Vieira. Resguarde-se. O nome é resguarde-se. Resguarde-se dos tentáculos do desânimo, com a prece sincera, das arremetidas da sombra, com a vigilância efetiva, dos ataques do medo, com a luz da meditação, dos miasmas do tédio, com o serviço incessante, das nuvens da ignorância, com a bênção do estudo, das labaredas da revolta, com a fonte da confiança, das armadilhas do fanatismo, com a fé raciocinada, das águas mortas do estacionamento, com o trabalho constante e desinteressado no bem. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem, na marcha da evolução. A vitória do bem, conquanto seja fatal, depende, pois, do livre-arbítrio de cada um. Assim sendo, para sua felicidade, resguarde-se de toda contemporização com os enganos que nascem de você mesmo. Ou seja, ele aqui, ele dá, primeira coisa, o remédio para cada, digamos assim, mal, E no final, ele diz: cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal, ou seja, nós trazemos o bem e o mal dentro da gente. O mal que ofende a gente ao outro, e os defensivos do bem, ou seja, o bem que pode nos proteger também.
na marcha da evolução. Nós trazemos não só dentro da gente, no nosso patrimônio, algum bem, como nos benfeitores que estão ao nosso redor. E na presença divina também. Agora, a vitória do bem, conquanto seja fatal, por que é fatal a vitória do bem? Já disse isso em outros vídeos também. Deus, quando nos cria, ele já tem a maquete de como nós seremos. Nós somos seres em construção, nós estamos em obras. A rapidez ou demora no final dessa obra depende do nosso livre-arbítrio. E é isso que ele diz aqui. A vitória do bem, conquanto seja fatal, depende do livre-arbítrio de cada um. Entendeu? Então, cabe a nós escolhermos se vamos ser uma obra rápida ou uma obra demorada. Assim sendo, para a sua felicidade, resguarde-se de toda contemporização. Não passe a mão na sua cabeça com os enganos que nascem de você mesmo. Se você está fazendo alguma coisa que você sabe que está errado, que você está errado, que você está enganado, não contemporize com você. Brigue com você. Não há problema nenhum em pedir desculpa, não existe vergonha em aceitar que errou, não existe nenhuma humilhação em perdoar e ser perdoado. Pelo contrário, quem consegue reconhecer um erro, pedir perdão e perdoar, mostra uma grande força moral e uma grande superioridade sobre a grande maioria dos que estão hoje aí, embrutecidos. Então, nós temos que ter consciência, principalmente usar a consciência. Quando eu digo consciência, não é peso só na consciência, não é isso. É a questão de atitude consciente. Hoje eu vou ser melhor do que ontem. Hoje, quando eu for trabalhar, eu quero desenvolver meu trabalho da melhor forma que eu puder. Hoje eu vou segurar minha personalidade para que eu não faça mal a ninguém, para que eu não agrida ninguém, para que eu não ofenda ninguém. Isso é um programa diário. Vai dormir. O que eu fiz hoje que violou todo o meu planejamento da manhã? O que eu posso fazer amanhã para consertar isso? O que eu posso fazer amanhã para evitar isso? Que isso se repita. E esse trabalho ninguém tira de nós. Muito embora nós tenhamos benfeitores, não é esse o serviço deles. Eles podem nos aconselhar como fazer. Como eu evito? Mantenha-se em prece, né? Como eu não faço? Como eu posso melhorar esse hábito, entendeu? Fortaleça naquilo, faça um exercício, certo? Isso está permitido a eles, nos ajudarem, nos auxiliarem, nos inspirarem. Mas eles não podem fazer o trabalho por nós. Nós é que temos que pegar cabinho da enxada lá e cavar. Cavar os alicerces da nossa evolução. Somos nós que vamos cimentar toda e qualquer parede do nosso castelo. Somos nós que vamos fazer todo o trabalho de acabamento da maquete que está lá com Deus. Ok? E assim nós vamos ser merecedores dessa glória, dessa luz que a gente está fadado a ter. Ok? Esse é o nosso destino, querendo ou não. No momento que você... É verdade, é isso, não tem jeito. Eu estou fadada a ser feliz e tudo que eu estou passando é para isso. Se eu estou sofrendo hoje é porque eu me revoltei, eu fiz um monte de coisa que eu não devia fazer e eu escolhi o pior caminho. Mas Jesus já disse lá atrás, né? Venham, sigam a mim. Meu fardo é leve, né? Meu jugo é suave. Por quê? Porque por ele basta amar, basta levar, pensar no outro como a si mesmo. Por que isso é tão difícil para nós? Porque nós estamos iludidos na matéria. E não é por menos que quando a gente desencarna, a gente tem grandes crises de consciência do tempo que a gente despendeu, dos males que a gente fez, do mau uso da nossa palavra, do mau uso do nosso pensamento e do mau uso do nosso olhar. Certo? Então, se você olha para uma mesa linda, maravilhosa, mas você só é capaz de ver aquela pequena uva podre que está ali, vamos educar nosso olhar? Nossa, eu sou dessas, eu sempre vejo o que está quebrado. Eu tenho que ver tudo que foi feito e não aquilo que falta, né? Então, começa a educar o olhar. Tá, se está faltando algo aqui é porque outras coisas foram feitas, senão não estaria faltando, né?
Então vamos começar a educar, né? Por que eu tenho que ver o mal da situação e não posso ver o bem que aquilo pode me trazer? Por que eu tenho que ver o prejuízo e não a lição a aprender? Tudo isso são escolhas conscientes que a gente faz, ok? Estudem e vivam.